para participar da nossa live. Primeira live, né? Comigo e com o Sileno. E a gente vai hoje bater um bate-papo legal aqui. Lembrando a quem está assistindo a live aí, vou falar isso durante as lives, quem quiser fazer alguma pergunta, que a faça nos comentários aqui e a gente vai responder. Tá? Boa noite, Silas. Bem, vou dar aqui, Sileno, a gente sempre dá uns 5 minutinhos para a gente começar, para que as pessoas vão entrando aqui dentro do ambiente. Essa live ela termina pontualmente com 1 hora, tá? Então, quando não estiver perto no meu relógio, 19h34, 32, 19h30, 18h30, ela vai me avisar 20 segundos. Quando tiver 20 segundos, eu digo, Sileno, 20 segundos vai acabar, a gente dá uma boa noite e conclui aí. E depois eu vou pegar essa live, vou salvar ela no Instagram, baixar ela e colocar ela no YouTube também, e no Facebook também. Então, quem não assistiu a live, depois pode assisti-la nas outras redes sociais, tá? Só adiantando para o pessoal que está no grupo aqui. Oi, Sileno, quer falar alguma coisa? Primeiro, boa noite a todo mundo. Depois eu vou me apresentar. Mas o Silas já está fazendo uma pergunta aí para você. Sim, Silas. É exatamente isso. Nós somos, eu e o Sileno, a gente faz parte de uma chapa chamada Um Novo Esporte, que eu vou começar a gravação mesmo daqui a pouco, para a gente começar do começo, vamos dizer assim, né, Sileno? A gente dizer o que é que a gente veio fazer aqui, né? Mas nós somos candidatos, né, para a chapa de sucessão ao presidente Milton, e hoje a gente vai conversar aqui com vocês para que você e outras pessoas conheçam um pouco mais sobre quem é Sileno Lacerda e quem é Luiz Carlos Belém, né? Então a gente vai bater esse papo. Até a eleição haverão outros momentos que a gente vai falar sobre, se aprofundar mais nos temas, mas inicialmente hoje é uma apresentação. Pela primeira vez eu e Sileno estamos ao mesmo tempo, nós dois aqui na internet, nas redes sociais, nos apresentando como pré-candidatos da chapa Um Novo Esporte à sucessão de Milton Bivar. Tá certo? Que horas são aí no seu relógio, Sileno? Vamos pelo seu? 35? 35. Deixa eu só passar mais uma mensagem aqui. Bem, boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Carlos Belém. Eu sou pré-candidato à sucessão de Milton Bivar, presidente do esporte. Nós estamos fazendo essa live, eu e Sileno Lacerda, que também em seguida vai se apresentar. Nós estamos fazendo essa live nos apresentando à nação rubro-negra oficialmente como pré-candidatos à sucessão de Milton Bivar na eleição para o biênio 2001-2002. Eu sou economista, sou empresário, tenho uma empresa de consultoria, tenho 3 filhos, um neto, e venho de uma família vamos dizer assim, meu avô, meu pai, meus antepassados todos, desde 1905, são rubro-negros, né? Meu pai foi diretor de futebol do esporte, junto com o pai de Sileno, né? Os dois. Depois eu vou postar, viu, Sileno? Mandar postar a foto dos nossos 2 pais juntos, comemorando aquele título de 98. E nós temos uma história um pouco parecida, eu e Sileno, dos pais da gente, de serem de mercados financeiros, de bancos, eu e Sileno também. Enfim, nós temos eu tenho uma experiência na área de financeira, na área de comércio, na área de consultoria de algumas empresas. E desde 2014 a gente tem conversado, a gente tem discutido, debatido essa questão da sucessão presidencial do esporte. E a gente tem estudado uma possibilidade aí de assumir, né? Depois, durante o bate-papo, a gente vai falar sobre isso, eu e Sileno, sobre esse meio que um vácuo na geração de novos gestores para o clube, novos nomes para a presidência do clube. O esporte é gerido há 40 anos pelas mesmas pessoas e a gente hoje está tentando ver se consegue mudar essa história.
Enfim, rapidamente, essa é minha apresentação. Vou passar agora para Sileno falar um pouco sobre ele e depois a gente continua. Boa noite, pessoal. Boa noite, torcida rubro-negra. Eu sou da área de administração, porém, desde os 17 anos eu atuo no mercado financeiro. Venho aí passando por empresas privadas, por bancos, e hoje eu atuo também muito parecido com o Belém na parte de consultoria financeira e um pouco mais dedicado a alguns setores. Sou sócio do clube desde os 5 anos de idade, apesar de o cadastro da base do clube não apresentar isso, mas é sabido de todo mundo que, infelizmente, a base de dados do clube não apresenta a realidade. Mas sou sócio desde os 5 anos. Meu pai foi atleta, amador do clube, e diversas gestões, participou da diretoria de futebol, foi diretor de futebol de Jarba Guimarães, diretor de futebol de Zé Antônio Alves de Melo, foi diretor de futebol de Aceno Meira, e principalmente na Divandesso, onde a gente, em 10 campeonatos, ganhamos 8. Então, tudo isso eu convivi, né? Principalmente na gestão de Divandesso, onde a gente, mesmo sem ter cargos dentro do clube, a gente participava semanalmente das reuniões de diretoria de futebol. Segunda-feira, né, Sileno? Oi? Era nas segundas-feiras, lá em Boa Viagem, num restaurante, geralmente. Exatamente. Toda segunda-feira. Então, a gente aprendeu muito com tudo isso, né? E estamos sempre dentro do esporte. Jogos, reuniões, cotas. Então, a nossa paixão pelo clube é de torcedor. Só que a gente está, desde 2014, como o Belém falou, a gente montou esse grupo e vem trabalhando em novos projetos na tentativa de mudar algumas coisas dentro do clube. Eu acho que já passou da hora da renovação, né? Da oxigenação dentro do clube. E a gente está com um projeto muito bacana, tá certo? A gente ainda não dá para falar, mas nas próximas lives vamos começar a colocar isso em discussão, expor para vocês qual é o nosso projeto, tá? Mas tenho certeza de que não estamos caindo de paraquedas, como alguns caíram, tá certo? Vivemos o esporte durante toda a nossa vida, principalmente acompanhando nossos pais, e Belém ainda mais que o avô dele, né? Também foi esporte. Infelizmente, meu avô foi goleiro do Santa Cruz, né? Mas meu pai mudou tudo isso na família. E estamos com muita vontade de recuperar o esporte e transformar realmente o esporte num novo clube, num novo esporte. Sileno, somente um detalhe que eu sempre falo quando eu vou dizer, que eu nasci ali na maternidade Nossa Senhora de Fátima. E essa maternidade fica ali onde é o São Marcos hoje, ali, do outro lado da ponte, naquela rua ali que tem um banco de esquina ali, você vai bater no Hospital Português, aquela rua termina no Hospital Português. E ali tinha uma maternidade chamada Nossa Senhora de Fátima. Eu digo que eu nasci praticamente dentro do esporte, que é do outro lado da ponte aqui. E nasci numa quarta-feira, então provavelmente o esporte nem vi. O esporte devia estar jogando, né, no dia que eu nasci. Só dando esse complemento ao que o Sileno está falando, é muito importante que o pessoal do esporte saiba, Sileno, porque a gente fala com alguns torcedores, falando sobre nós somos pessoas novas, né? Não, o pessoal é novo, como é isso? Inexperiência. Eu digo, gente, veja só, como o Sileno foi muito, muito claro quando ele falou que a gente caminha com eles. A gente passou praticamente a década de 90, que vamos dizer assim, foi a década que a gente começou de fato, final dos anos 80,
né, início dos anos 90 e a década de 90, que foi quando tanto o pai de Sileno quanto o meu pai, na mesma época, de 96 a 98, faziam parte, 90 e poucos, não me lembro de quando foi, fazia parte da gestão da diretoria, quando então o presidente do esporte era Wanderson e o vice de futebol era Zé Antônio Alves de Mello, né? Eu estou até postando depois uma foto da gente lá, naquela época, mas é bom que a gente saiba o seguinte, aquele modelo de gestão naquela época foi um modelo que tem um resultado impressionante, de 10 títulos que o esporte participou, a gente ganhou de 8. Wanderson trouxe uma gestão inovadora naquela época para o clube. Wanderson trouxe gestão participativa, ou seja, existiam 5 diretores de futebol, mas o grupo existiam casos de mais de 15 pessoas que revezavam e eram filhos, amigos, pessoas ligadas, que não tinham cargo nenhum no clube, nem queriam ter cargo no clube, mas mesmo assim ajudavam, né? O esporte de alguma forma. E essa sempre foi o espírito do grupo, né? E é o espírito da nossa chapa. Tem muita gente da nossa chapa que não quer cargo, que não quer assumir nada no clube, mas que participa efetivamente, né? Hoje eu já tive, inclusive, antes dessa live, nós já tivemos, inclusive, uma reunião com o pessoal do marketing, gente que está trabalhando, está saindo da sua zona de conforto, para nos ajudar a criar um modelo de clube, um modelo de gestão, para que possa a gente sair, né, Sileno, desse momento tão difícil que o esporte se encontra, da forma mais rápida possível. A gente tá, Sileno, você está me escutando? Está aparecendo aqui que está dando um probleminha aqui de... Não, foi. Você está me escutando, Sileno? Não, deu um problema na minha conexão, mas está ok. Está me escutando? Está ok agora. Então, assim, para que a torcida conheça a gente, eu também fui atleta do esporte, eu fui atleta de hóquei do esporte, joguei hóquei no esporte até 1983, né? Não sei se realmente desde quando eu sou sócio do esporte, eu realmente não sei. Não me lembro, eu acho que não era sócio atleta, depois que eu deixei de ser sócio atleta, eu passei a ser sócio do clube. Mas o que a gente quer trazer para vocês que estão assistindo a gente nessa live, é que vocês conheçam um pouco mais de mim e de Sileno, para que vocês tenham até segurança, né? A quem é que eu vou entregar meu clube? Quem são esses 2 caras aí que estão aí, né? Caíram de paraquedas de novo, como o Ben Sileno falou. A gente está no esporte 40 anos, está no esporte há mais de 40 anos. Eu me lembro, Sileno, eu com 5 anos de idade, eu mascote do esporte em 1970 com Odilon no esporte. Então foi meu avô, na época fazia parte, meu avô foi bicampeão 61, 62 pelo esporte, meu avô da época, Zé Chaves no esporte, aquela turma lá, Samico, o Samico entrou no esporte. Então, tem gente aí, quem está no clube, quem vivencia o clube, que sabe do dia a dia do clube, nos conhece. Mas hoje, existe muita gente nova que se associou no esporte nos últimos anos, e nós, de fato, não estávamos à frente, assim como estivemos na gestão de Wanderson, mas nos bastidores nós sempre estivemos ajudando o clube, dentro do que foi possível, dentro daquilo que a gente pode disponibilizar. Para que o pessoal também conheça um pouco mais, eu e Sileno, nós fomos pré-candidatos na eleição de 2016. Então, em 2016, eu lancei a candidatura. Na época, o nosso grupo chamava-se Esporte Gigante, nós tínhamos um projeto para o esporte, e nós tínhamos um acordo político com o grupo de Wanderson Lacerda, eu tinha um acordo político com o Wanderson, que se eles fossem candidatos, nós abriríamos mão da nossa candidatura, para que eles fossem, que nosso grande objetivo, tanto a minha preocupação com a de Sileno, era juntar novamente as grandes lideranças do esporte, que estava muito dividida naquela época, para que o clube estivesse forte, porque o Esporte Unido sempre foi imbatível. E nós estávamos, como gestores financeiros, vendo que o esporte estava partindo para um caminho que ia chegar onde realmente chegou, né, Sileno? Nós não somos profetas do apocalipse, né? Nem está aqui para dizer que, eu sabia, né? A gente tem vídeos na internet, de fato, tem entrevistas minhas no meio de comunicação em 2016, e já prevendo que se continuasse daquele jeito, a gente ia ter um futuro negro. E foi o que aconteceu. E nem por isso nós deixamos de sair mais uma vez da nossa zona de conforto, né, Sileno? Para voltar, né? Sileno tem os negócios dele, eu tenho os meus, família, eu já tenho até neto, entendeu? Então, assim, se dedicar ao esporte não é uma coisa tão simples, não é estar somente na rádio falando ou domingo no jogo. Exige muito mais da pessoa, da cabeça, e a gente agora,
da capacidade profissional, que é o que a gente precisa, de ter ideias e boas ideias para que a gente possa tirar o esporte desse momento, dessa situação difícil que o esporte está passando, né? Sileno e eu viemos de mercado financeiro, como nós falamos, e eu me lembro, Sileno, até eu me lembrei de uma coisa agora que eu esqueci de falar. Quando o Luciano Monte foi vice-presidente financeiro do esporte, Luciano chamou alguns gerentes de bancos que ele conhecia, que Mário, né? Lacerdinha, seu irmão, que já faleceu, eu, enfim, para a gente dar um apoio lá ao esporte. E também, quando eu era o gerente do banco, a conta do esporte no Mercantil de Pernambuco, que eu era gerente, era comigo. Entendeu? Então, assim, a gente também estava do outro lado da mesa também, de uma certa forma, ajudando o clube. Mas, Sileno, eu estava dizendo ao pessoal, numa outra eleição, que a gente estava conversando um pouco sobre a situação financeira do clube, e você realmente tem se dedicado mais a ver como é que está isso, a estudar quais seriam as soluções para o clube. Sem dar a receita do bolo, tem saída, não tem? Acho que caiu de novo aí a internet. Tem. Sileno tá... Tem sim, Belém. Não é uma saída, mas tem saída sim. Tá? E nós que somos do mercado financeiro, a gente está acostumado a negociar a dívidas, tanto na época de banco, quanto a gente faz hoje através de consultoria de clientes. Existe sim. Sileno, sua internet está com algum problema aí, viu? Você não está me ouvindo? Sua internet está com algum problema. Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Está cortando sua internet. Mas a tua também estava, quando você estava falando. E você, para mim, está cortando. Estou ouvindo agora. Se quiser, eu saio, entro de... Você quer trocar a sua internet? Tá, se você quiser, troque. Saia e volte de novo que eu lhe aceito. É melhor para trocar a internet. Tá. Transparência é uma das coisas mais importantes. Não vemos muita transparência nessa diretoria. Esporte Recife. Pessoal, nós vamos conversar sobre isso, tá? Deixa o Sileno voltar e nós vamos tocar nesse ponto. E convidem mais rubro-negros aí para que eles possam fazer parte da nossa live e tirar as suas dúvidas sobre o clube, sobre o que a gente está proposto a fazer para o clube. Tá bom? Então, deixa a Silena entrar de volta aqui que eu vou acioná-lo. Só um segundo, pessoal, por favor. Mas, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que a gente possa fazer. A transparência é um dos pilares, tá? Não sei o nome da pessoa, tá aqui, aparece Esporte Recife 1905. Nossa campanha, ela basicamente está formada em cima de alguns pilares. E um pilar é o futebol, lógico, né? A gestão do clube profissionalizada totalmente de futebol, gestão, o marketing, o jurídico, né, que tem que ter um jurídico bem ajustado com o clube, e a questão da transparência do clube também. Nós vamos hoje, nós estamos já, né, desde a pré-campanha, sendo muito claro e transparente com a torcida, né, para que essa torcida cada dia mais enxergue o que é realmente a transparência no clube. Né? É lógico que existem informações dentro do clube que não pode ser colocada aberta para todo mundo. Mas a transparência será uma das nossas, vamos dizer assim, uma das nossas bandeiras nessa campanha para o clube. Tá bom? Eu acho que o Sileno está tendo alguma dificuldade com a internet lá, a gente vai conversando. Eu quero que vocês aí que estão assistindo a live, que vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, estou à disposição de vocês. Vamos lá. Guga, seja bem-vindo. Lucas Florencio, um grande abraço. Sileno entrou. Sileno me solicita aí, Sileno, para que eu possa te colocar
na conversa. Guga, não, é você que, sou eu que adiciono, você que, agora, Silene, desculpa, vamos lá, enviei solicitação para você. Pronto, Silene está voltando, então vocês que tenham aí alguma pergunta para ser feita, podem fazer a pergunta. Silene, perfeito. Pronto. Agora está ótimo. Pessoal, Silene, é importante falarem que vocês trabalham no mercado financeiro para arrecadar fundos para o clube. Vamos lá, Silene, essa é com você. Tá, deixa eu só finalizar aquele caso que você perguntou se a situação do clube tem jeito. Tem. São caminhos tortuosos que a gente vai percorrer, mas tem saída sim, desde que o setor financeiro do clube seja administrado por pessoas de mercado, tá? Que conhecem diversos caminhos que podem ser tomados, que possam abrir portas para o clube para que a gente saia. É bem complicado, mas tem saída sim, não é o fim do mundo para o esporte, não. Desde que seja muito bem administrado. Qual foi a outra pergunta aí que eu perdi? Falaram que a gente trabalha no mercado financeiro para arrecadar fundos para o clube. A Ana perguntou aqui, que falou isso. Na verdade, o fato de trabalhar no mercado financeiro, nesse momento, não vai colaborar muito, tá? Pela atual situação do nosso caixa. Isso vai ser um papel mais do marketing, de buscar patrocinadores, né? A gente já está aí praticamente terminando o ano e até agora não temos um patrocinador master na camisa. Então, esse papel, inicialmente, vai ser, pelo menos no meu ponto de vista, vai ser do marketing e captar recursos através de patrocinadores e de possíveis investidores, tá? No mercado financeiro, o que facilita para a gente é chamar os credores, sentar na mesa e renegociar todas essas dívidas. Então, o caminho é por aí. Eu falo sempre, sabe, Sileno, que a gente tem que... O futebol precisa ser reinventado, né? Aquele modelo do futebol que existia antigamente, né, das pessoas administrarem o futebol no romantismo do futebol, etc. Mesmo, eu digo sempre, pessoal, veja só, eu tenho uma profissão, o Sileno tem uma profissão, e nós não vamos assumir o clube em todas as áreas do clube. A gente precisa que, em determinadas áreas do clube, tenham profissionais que sejam especialistas naquela área, né? Se eu não sei fazer o marketing, ou se eu não sei fazer o jurídico, que eu não sei, ou se eu não sei fazer alguma área, a gente vai ter que colocar pessoas. E hoje a gente tem discutido aí, Sileno, esses pontos, né? O esporte hoje tem um problema muito grande na área financeira que envolve o jurídico. Então, tanto tem que ter uma pessoa que entenda bem de finanças de um lado, como um suporte jurídico do outro lado, que possa ajudar nesse trabalho. O que é importante é que tem que estar todo mundo junto. A gente fala muito sobre essa equipe unida, junta. Eu cobro muito até, sabe, Sileno, nas minhas entrevistas que eu tive ultimamente, até a participação efetiva da torcida a partir de agora. Eu tenho entrado em alguns grupos e tenho dito ao pessoal dos grupos o seguinte: vocês estão tendo a oportunidade de dar sugestões, de participarem do processo eleitoral do clube. Tá? Não é para deixar para depois da que a eleição for feita, que quem ganhar não agrade e der errado, dizer, mas eu podia ter feito isso ou aquilo. Eu acho que nós precisamos, hoje, agregar e juntar pessoas no clube que tenham capacidade de trazer um valor, ou em nível de conhecimento, ou de relacionamento, ou de ideias, né? Porque o pessoal falou, não, mas se a gente tem mercado financeiro, a gente vai conseguir dinheiro para o clube. Não é bem assim. A gente viu ontem o Corinthians lançou lá o nome da Arena Corinthians agora. A Arena Neoquímica, na verdade, quando a gente fez um contrato de 20 anos para, né, que nos Estados Unidos todo mundo utiliza esse tipo de negócio, né? E a gente hoje tem um equipamento em casa, que é um equipamento que está ultrapassado, que está doente a Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro está precisando disso. E a gente sabe que tem defeitos. O clube está passando por uma dificuldade financeira. Isso atrapalha o futebol, atrapalha o patrimônio, atrapalha o amadorismo do clube, o desporto amador, enfim, N coisas. Sileno, uma pergunta de Fernando Silva.
Fernando, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Quais suas propostas para a base, futebol feminino e esportes amadores, considerando a atual dificuldade financeira? Vê só, Fernando, a gente está com um grupo de 4 pessoas montando todo um projeto para o futebol. Tá? O esporte olímpico no esporte, infelizmente, acabou. Momentaneamente, mas acabou. Justamente pela dificuldade financeira. Por quê? Porque no esporte olímpico ele não é autossustentável. Então, o dinheiro para sustentar o esporte olímpico saía do futebol profissional masculino. E isso tem que acabar. Tá? O esporte olímpico precisa ser autossustentável, tá? Através de patrocinadores exclusivos para aquele esporte, por vôlei, por hóquei. Você vê, o hóquei do esporte já disputou mundiais, já foi campeão brasileiro não sei quantas vezes e hoje acabou-se. Então, a gente vai precisar criar um projeto. Tá? Esse projeto está sendo montado por essa nossa equipe que está estudando o futebol para ver como é que a gente vai solucionar. De imediato, se eu disser para você que em 2021, logo no início, a gente vai ter tudo isso já funcionando, é complicado, porque qual é a base estrutural do Esporte Clube do Recife? É o futebol profissional. E é nele que está o buraco. Então, a gente vai primeiro ter que resgatar, tapar esse buraco financeiro que existe no futebol profissional para poder voltar a criar as estruturas dos esportes olímpicos. Tá? Porque o esporte olímpico não é só pegar um bocado de menino e botar lá para jogar, treinar na escolinha, pegar uma equipe de vôlei e botar na quadra. Você tem toda a estrutura por trás dele, igualmente tem no profissional. Você precisa ter uma nutricionista, você precisa ter um médico, você precisa ter um massagista. E hoje, infelizmente, o nosso clube não tem condições financeiras para tal. Então, a ideia é correr atrás de patrocinadores exclusivos para os esportes olímpicos. Tá? Para que o futebol pare de repassar seu dinheiro para esses esportes, sobre mais dinheiro para o futebol masculino e que o esporte olímpico possa caminhar com as pernas próprias. Porque ficar dependendo do futebol na atual situação, infelizmente, não tem condições. Inclusive essa pandemia, né, Sileno? A gente tem um grupo, e esse grupo, quer dizer, existem opiniões divergentes, né? Geralmente, existem parcerias feitas, que já foram feitas no esporte, com faculdades, com empresas, de uma determinada modalidade esportiva, que utilizava lá, sei lá, esporte e a empresa lá da qual ela era patrocinada. Então, vamos fazer assim, vamos supor que o esporte fizesse um patrocínio junto com a Petrobras. Então, o time de hóquei seria Esporte Petrobras, ou hóquei do esporte. E o centro de custo... É como funciona no Sul. Né? Isso, então, isso. Os times de voleibol, eles são sustentados por um patrocinador que não é o patrocinador do clube na parte de futebol masculino. Isso dá certo. Tá certo? Isso dá certo. E o que a gente tem discutido... Você não sangra o futebol profissional. E a gente tem discutido como facilitar isso, né? Essa é a grande questão. A gente quer também, de uma certa forma, criar um modelo de negócio que não seja burocrata, né, Sileno? Que a gente consiga trazer parceiros. O grande ponto, pessoal, do que a gente conversa muito é o seguinte: não dá para tratar o clube como se ele não fosse uma empresa. Ele é uma empresa, ele tem que dar... O clube não tem fins lucrativos, isso não existe. Ele tem que ter lucro, porque amanhã, para a gente construir a nossa tão sonhada arena, a gente vai ter que ter dinheiro em caixa para dar o primeiro pontapé. Amanhã, para a gente reformar a ilha, vamos falar de um assunto menor, ajeitar a ilha, dar uma guaribada, vamos dizer assim, a gente tem que ter dinheiro em caixa. Amanhã, para a gente melhorar o time, tem que ter dinheiro em caixa. Então, se não tiver dinheiro, não se faz nada. Então, a gente vai entrar, a gente sabe que vai assumir um clube com o caixa super negativo, né? Um clube endividado.
Então a gente tem que administrar o débito de um lado, ter recursos para investir do outro e fazer com que essas duas coisas funcionem e o esporte continue na Série A. Porque se a gente cai da Série A para a Série B, a gente sabe que se o negócio é difícil, vai ficar muito mais difícil, né, Sileno? Muito mais. Então a gente já começou a campanha desde hoje, desde sempre, ajudando o esporte, né? A gente não tem medido esforços de estar apoiando o clube, de estar ajudando o clube, para que o esporte se mantenha. Amanhã tem jogo, Sport e Grêmio. Como otimista que somos, estamos acreditando que vamos ganhar o jogo, né? Então, assim, a gente está com todo mundo focado. Fernando Silva, mais uma pergunta dele, Sileno. Qual a sua opinião sobre o passivo tributário do esporte? Deixa eu responder essa. Responda. E eu passo para você a próxima. Na realidade, Fernando, a gente não sabe quanto o esporte deve. Não é verdade? Preta, né? De fato, a primeira coisa que a gente tem que saber, ganhando a eleição, lógico, é saber o que é que a gente vai receber do clube. Tem um processo transitório, né, que começa após a eleição e vai até o dia 31 de dezembro, onde, a partir de 1º de janeiro de 2021, assumirá, se Deus queira, que sejamos nós que vamos assumir o clube. Então, esse processo transitório, a gente precisa levantar, de fato, o que é que a gente deve. Quanto o esporte deve, quais são os tipos de débitos, né, para que a gente possa negociá-lo, cada um dentro do seu ambiente. A gente sabe que, eu vou deixar para a Silene falar sobre aquela questão, Silene, da mudança do estatuto, para poder se adequar ao Profut, que isso é uma coisa muito importante, que eu tenho notado que nas redes sociais não tem tido muita preocupação com isso, né? E Sileno está desde o começo, você está participando muito mais das reuniões do que eu, porque a gente está fazendo meio, o Sileno corre para a reunião, eu corro para aqui, a gente trabalha em equipe, vamos dizer assim, e as pessoas não estão preocupadas com isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, gente, a gente tem que, primeiro, saber quanto deve, segundo, ver como é que vai renegociar e pagar esses débitos, e, ao mesmo tempo, encontrar novas formas de rentabilizar o clube. Novas formas de rentabilizar o clube. Hoje o clube não tem receita de bilheteria. É uma realidade. Né? E o clube sempre viveu de receita de bilheteria, de patrocinador, dos sócios, né? Televisão, que é a maior receita que o clube tem. Né? É a maior receita que o clube tem. Então, assim, que hoje está bem comprometida, né, pelas gestões, não da de Milton, mas pelas gestões que eu não gosto nem de falar o nome daqueles caras, que fizeram verdadeira devassa junto aos contratos da Globo. Então, a parte de televisão aí está bem comprometida. E em relação à dívida tributária, Belém, é como você disse, a gente hoje não tem ideia de quanto é que o esporte deve. Tá? O que pode salvar o esporte é o Profut, tá? Que é um programa do governo para ajudar os clubes, tá? Onde você vai ter aí 70% de redução em cima das multas, mas também não pode atrasar uma parcela sequer. A gente está no Profut, mas eu não sei qual é a situação atual, porque não se passa, a gente não tem conhecimento. E outra coisa, muito importante, a mudança estatutária, né? O estatuto do clube, o conselho está reformulando totalmente o estatuto, tá certo? Está sendo um estatuto muito bem elaborado, muito bem amarrado para que paraquedistas, caso caiam na ilha, não façam o que foi feito, tá certo? Não vai ter como. No Profut, é obrigado agora você ter um conselho fiscal autônomo, tá certo? Então, a gente teve que mudar o estatuto para também se enquadrar ao Profut. E eu acho que o Profut, em relação aos débitos fiscais, tem tudo para nos ajudar bastante. Agora, primeiro, a gente precisa entrar, enxergar, analisar e ver como está e o que é que pode ser feito. Ana está falando, estruturar, reorganizar, é muito importante. Pois é, Ana.
É exatamente essa a nossa missão, né? Não será fácil, não adianta também, eu sempre é muito sincero, eu sempre converso com o Sileno, o Luiz Carlos mesmo, que a gente conversou com ele hoje, e com o Nogueira, Manuel Nogueira, que está à frente do marketing do clube, os dois, do clube não, no marketing da nossa campanha, é o seguinte, nós vamos trabalhar em cima da verdade. Não adianta chegar para o torcedor do esporte hoje, não, porque se a gente ganhar, vamos trazer Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, isso não é a realidade do esporte. A nossa realidade é difícil, nós vamos pegar um clube difícil, vamos ter que cortar da própria carne para que possamos sair dessa crise em menos tempo possível. Não existe nenhuma mágica do esporte para pegar um patrocinador que vai investir dinheiro do clube e a gente vai sair contratando todo mundo aí. Não será desta forma. A gente viu que os débitos do esporte hoje, a grande maioria é provocado por um monte de contratações sem nenhum princípio técnico, sem nenhuma programação de planejamento de nada. E a gente hoje, nós estamos montando um projeto para um departamento de futebol que os jogadores terão que ser avaliados e terão que ser... Primeira coisa que eu digo, sabe, Sileno? O cara, para vir jogar no esporte, ele tem que saber para onde ele está indo. A primeira coisa que ele tem que conhecer é o esporte. Que aqui não é para fazer graça. Então, às vezes eu vejo jogador que é contratado, ele não faz nem ideia do que seja isso. Principalmente agora na pandemia, que não tem ninguém na ilha para ficar gritando no ouvido dele. Então, quando eu falo que o futebol tem que ser reinventado, eu falo que a gente tem que observar todos esses aspectos que existem, todas essas mudanças que possivelmente vai ter. Ninguém garante que na hora que liberar a entrada no estádio, os estádios vão estar lotados. Pode ser que aconteça o contrário. Né? Pode ser que aconteça o contrário. Eu moro num prédio que passaram 2 meses para liberar a piscina. Quando liberou a piscina, não foi ninguém. Outro prédio aqui do lado encheu. Então, a praia lotou. Mas aí, a gente também... Nós temos que trabalhar em cima de previsões, em cima de um planejamento baseado na nossa realidade. Né? Então, o pessoal pergunta, mas se tu for eleito, vai trazer Diego Souza? Eu acho que... Quem vai... A torcida precisa... mais do que nunca, Belém, entender e conhecer a situação financeira do clube. Tá? A gente vai, se Deus quiser, a gente entrando no clube, infelizmente a gente vai fazer um tratamento de choque na parte financeira, porque se não for assim, não vai sobrar dinheiro para pagar as dívidas, e não pagando as dívidas, o buraco vai crescendo e as dificuldades vão aumentando. Então, o que a torcida precisa hoje é entender isso e, mais além, entender que ela precisa chegar junto do clube para ajudar. Tá? Ajudar como? Indo para o jogo, comprando ingresso eletrônico, comprando camisa, indo frequentar o restaurante e o bar do clube, para que gere receita. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar um tratamento de choque. Tem que ser claro. Não adianta a gente pintar... E transformar, né? E transformar, assim, que a gente conversa muito, aquela sede, aquele espaço que nós temos, a encontrar novas fontes de receita para o clube, né? Exatamente, a gente tem que reinventar. O pessoal fala muito de esportes amadores, sabe, Sileno? E eu, como vim, né? Eu vim sou atleta, ex-atleta do clube, enfim. Eu estava conversando um dia desse com uma pessoa perguntando a mim como é que eu via isso. Eu disse, olha, eu preciso também que vocês que fazem parte do esporte amador do esporte venham junto conosco trazer ideias e sugestões. Eu estou dizendo e repito mais uma vez, a torcida do esporte, nós participantes de alguns grupos do WhatsApp, que nós estamos dando a vocês a oportunidade de criar grupos de discussões, grupos de trocar ideias, para que vocês também tragam ideias, mas ideias que sejam viáveis para o clube. Né? Uma boa ideia, às vezes, ela é muito mais rentável do que a gente imagina. Então, eu estou hoje aqui, mais uma vez, eu acho que o Sileno assina embaixo do que eu estou falando, mais uma vez, convocando a torcida, convocando os sócios, os rubro-negros, aqueles caras que têm uma ideia, que têm na sua vida profissional, que pode colaborar de alguma forma, que venham e se unam-se a nós. Eu estava conversando, sabe, Sileno, com uma pessoa
Ele disse, faça um projeto para o esporte. Você não quer que você faça um projeto para o grupo, o Novo Esporte, para Belém, para Sileno. Não faça para a gente, não, faça para o clube. E nós vamos colocar esse projeto para o clube. Se nós ganharmos, ótimo, nós vamos colocar ele em prática. Se nós não ganharmos, outra pessoa ganhar, eu vou pegar esse projeto e vou dar para a pessoa que ganhou e dizer, olha, está aqui, nós não estamos fazendo uma campanha para a gente, nós estamos fazendo um trabalho para o clube. O esporte é muito mais importante do que eu e você e todo mundo junto. O esporte está em primeiro lugar. Então, esse entendimento que a gente está aqui buscando, todo mundo de mão dada junto, né? Uma alternativa para tirar o esporte do sufoco, essa responsabilidade não só é do candidato a presidente e vice do conselho e do executivo. É uma responsabilidade de todo o rubro-negro. De todos eles. Porque nunca foi dado esse espaço para que eles participassem da elaboração de um projeto para salvar o clube. E nós, hoje, né, estamos dando essa oportunidade, o pessoal do Esportando, Confra Esporte, vários grupos aí que tem no Facebook, eu tenho colocado à disposição, e já fui sabatinado por um deles, mas eu estou chamando eles para responsabilidade, sabe, Sileno? Porque é muito importante que a gente tenha esse comprometimento da torcida com essa causa, com esse momento do clube de dificuldade, que não foi provocado nem por mim, nem por você, nem por eles, mas o esporte é nosso. E a gente tem que fazer alguma coisa para tirar o esporte da situação que está, porque ficar reclamando no WhatsApp não resolve a situação. Não resolve. Eu acho que toda crítica é bem-vinda. A crítica construtiva, principalmente. Tá? Lá na empresa, a porta da minha sala fica aberta e tem uma placa, seja bem-vindo. Então, qualquer funcionário pode entrar na minha sala para trocar ideia comigo a hora que quiser. É lógico que dentro do clube talvez não dê para funcionar dessa forma pela quantidade de torcedores que a gente teria que atender. Mas o espaço para o torcedor é importante, vai existir na nossa gestão. E eles precisam realmente se conscientizar que, nesse momento, não adianta ir para o aeroporto, não adianta quebrar carro de jogador, não adianta quebrar carro de diretoria. Pelo contrário, esse é o momento de se unir e ajudar o esporte. Se a gente não ficar na Série A, a coisa vai pegar. E aí vai ficar muito difícil. Aí vai ser coisa para a gente passar 4, 5 anos na Série B, coisa que a gente nunca passou. Então a torcida precisa entender, absorver isso e definitivamente chegar junto do clube e ajudar o clube. Ah, mas não tem bilheteria, não está podendo ir no estádio. Vamos comprar o ingresso eletrônico. Tá? No último jogo eu comprei 10. Então vamos ajudar. É isso que a torcida precisa. Estão perguntando aqui, o Fernando Silva está perguntando se, na nossa opinião, o ideal seria eleição antecipada ou na data tradicional ou no final da atual Série A. Fernando, no final da Série A é complicado porque a Série A está estimada aí para acabar em fevereiro ainda. Vai ser um campeonato bem longo. Tá? Antecipada, eu acho que convém antecipar as eleições. Mas essa antecipação, e Belém depois vai falar até com mais propriedade do que eu, essa antecipação ela pode trazer benéficas ou não. Porque dependendo da situação do esporte na Série A, porque a eleição deve ser antecipada, se aprovada pelo Conselho, deve ser antecipada para novembro. E aí a gente vai estar mais ou menos entre a 21ª ou 22ª rodada ainda do primeiro turno. E dependendo da situação do clube, na classificação geral da Série A, isso pode mudar uma eleição. Então, eu ainda estou assimilando, né, Sileno? Assimilando o que é que isso pode trazer de bem e trazer de mal.
Mas aí Belém tem mais ou menos uma ideia mais avançada do que a minha. Diz aí, Belém. Não, veja só, é o que eu estava conversando hoje, tá, Fernando? Vou ser bem sincero com você, eu acho que para quem está torcendo para o esporte se ferrar, vou ser bem sincero, para quem está torcendo para o esporte se ferrar, quanto mais distante, é melhor, né? Porque já vai estar mais certo que se ferrou, não. A gente não, nós estamos torcendo para o esporte se manter na Série A. Vamos trabalhar para isso, tá certo? Então vamos lá. O que eu estava falando? Se a eleição é em dezembro, a eleição ocorre no início do terceiro terço do campeonato. Tá? Uma partida no domingo anterior pode colocar o clube dentro de uma zona de rebaixamento e, por impulso, a eleição momentânea seja decidida porque, vamos dizer, o Sport entrou na zona de rebaixamento, a atual situação lançou um candidato, eu sou contra ela, vou votar no contra, vou votar no contra. Nós não somos o candidato do contra, nós não somos o candidato da oposição. Aí o pessoal, não, mas vocês são oposição. Não, eu e você somos conselheiros do clube hoje. Agora, nós não somos candidato do presidente e nem candidato que vai bater de frente com o presidente, vai bater de frente no sentido de questionar ele. A gente está trazendo uma sugestão nova para o esporte. Então, sendo assim, nós lançamos a nossa candidatura em julho para provocar exatamente o debate precoce devido a quê? O Campeonato Brasileiro esse ano vai ser a primeira eleição no Esporte Clube do Recife, que a gente não sabe, no ano seguinte, que na hora quem assumir, não sabe se vai estar na primeira divisão, se vai estar na segunda divisão, entendeu? Quem vai assumir o clube não sabe se está na primeira divisão ou na segunda divisão. Então, por exemplo, se for em novembro, talvez a gente dê mais tempo de arrumar a casa, porque nós, se ganharmos a eleição, vamos pegar este time que está jogando aí. A gente não vai ter tempo de remontar um time para participar do campeonato do ano que vem. Até fevereiro, a estrutura é essa, o time é esse. O que vai mudar é o quê? A partir de 1º de janeiro, muda o presidente, muda o departamento de futebol, o vice-presidente de futebol, o diretor, alguma coisa. Então, essa antecipação vai dar mais tempo para que haja um processo de transição, né? E transição jogando, participando de uma competição, que é diferente de uma transição, né, depois de acabar um campeonato. É tipo assim, eu cumpri com minha missão, meu trabalho está aqui, o resultado foi esse, bom ou ruim, sobrou isso ou sobrou aquilo. Esse ano não, vai ser a transição, o esporte brigando para não cair, ou brigando, se Deus quiser, para atingir lá em cima uma Sul-Americana, ou alguma coisa até melhor. Então, assim, hoje já se fala dessa antecipação, eu acho que para o esporte é bom, para o esporte é melhor, eu acho, minha opinião por causa disso. Mas, para quem está batendo terror, não é melhor, né, Sileno? E essa não é a nossa missão, bater terror. Não, até porque, com toda a seriedade, eu não gostaria de administrar um clube na Série B, cara. Então eu vou torcer até o fim para que o esporte continue na Série A e faça... Eu acho que Jair vai conseguir, mais para frente, encaixar o time. Eu acho que vai ser sofrível, mas eu acho que a gente fica. A gente não cai, não. Vamos lá, notícias aqui. Adriano, amigo, por que os grandes rubro-negros não se juntam para trazer uns 2 jogadores bons de Série A para ajudar o clube? O futebol mudou muito, né, Sileno? O futebol hoje mudou muito. Antigamente juntava seu Zé Lacerda, seu Belém, pegava mais meia dúzia ali de cava, vamos botar aqui cada um dá 10, cada um dá 20, faz uma cotinha aqui, compra um gol ali, faz uma rifa e contrata o jogador. Hoje qualquer jogador é 3, 4, 5 milhões de reais e quem é que vai ficar brincando de tocar de fogo em dinheiro, né? Então, nós estamos preparando um projeto para que sim, haja aquele cara que invista, né? Vendo a modelo de como investir, exemplo, o cara que vai investir no fundo. Vamos falar numa linguagem de mercado financeiro. Um fundo de investimento lastreado em jogadores do esporte. Vamos falar assim, mais ou menos. Para que vocês tenham um desenho do que é que a gente imagina. Né? Então o cara tem o dinheiro investido, vamos comprar um jogador, o jogador vai render 50%, quando vender o percentual do clube, o percentual do jogador, o percentual do fundo. Então a gente está estudando oportunidade. Existe uma legislação que tem que ser obedecida, existe, né? Muitas coisas que a gente tem que estudar ainda para poder trazer esse projeto definitivo para o clube. Tá, Adriano?
Então, assim, não tem como juntar hoje. Inclusive, Belém, a lei não permite que pessoa física seja proprietária de passe de jogador. Tá? Então, olha aí, tá vendo, Elton? Tá vendo? Então, Isso é bom saber isso. É bom saber isso. Por exemplo, no Adriano, caso desculpa. do Rafael, né? Foi Adriano que perguntou. Oi? Não, estou dizendo do Rafael da base, que é Rafael, né? Parece que é. Veio um cara de São Paulo, pagou a multa rescisória e teve que inscrever ele no time da Ferroviária de São Paulo. Porque a pessoa física não pode ter jogador em seu nome. Agora, a Ferroviária, qual é a diferença da Ferroviária para o esporte? A Ferroviária tem dono. É um clube de empresários. Tá? Não é uma associação como o esporte é. Então, você tirar do seu bolso hoje 5, 6 milhões para trazer um jogador e ter que botar no nome do esporte, tá? Hoje não se faz mais futebol assim. Não se faz mais. Época de Roberto Massa, de Zé Antônio, que o povo tinha muito dinheiro, fazia uma cotinha e trazia e botava o nome do esporte e pegava patrimônio do esporte como garantia. Tá? Tem gente hoje do passado que ainda tem cadeiras cativas do esporte que foi pega como garantia para tirar o dinheiro que colocou. Então, futebol, infelizmente, não se faz mais isso. O que a gente faz, às vezes, é uma cota para pagar uma viagem, para pagar, como a gente fez agora, para levantar o mastro de volta. Né? A sala do VAR. A sala do VAR, que foi toda construída através de cotas rubro-negros, porque senão a ilha não seria aprovada pela CBF para ter o primeiro jogo do Brasileirão. Então, deixa eu falar uma coisa. O futebol mudou e a gente quer mudar o esporte também. Só um segundo, Silene, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós temos ainda 5 minutos de programa, certo? Então, deu uma enxurrada de pergunta agora no final. Vamos lá. Elton Henrique, conselheiros esses que não estão fazendo nada por um bom tempo. O pessoal do conselho está trabalhando, viu, Elton? A gente a turma do conselho está trabalhando. Bastante, Elton também. Elton, estou com você, Belém, muito obrigado. Elton, mais uma vez, os conselheiros deviam ter uma pressão maior em cima do presidente para mais transparência. Isso acontece, né? Acontece bastante. Bastante, Elton. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Foi solicitado, viu, Belém? Justificativas das saídas dos jogadores da base. Pronto. Fernando, mas sua ideia é ter um VP de futebol e dividir essa VP contra os diretoria terceirizar. Qual é a visão sobre... Vai ter o VP de futebol que vai ficar, que tem que ter o VP de futebol na nossa gestão, mas vai ter um gestor do futebol, uma pessoa que vai cuidar de toda a parte do profissional e outro... É estatutário. Só é estatutário. Fernando, que o VP é estatutário, é obrigado a ter. Então, eu tenho o meu homem de confiança do futebol, eu e Sileno, e abaixo dele vai estar um superintendente de futebol. Tanto da área, vai ter um para cuidar do profissional e outro para cuidar da base. Serão áreas separadas e centros de custo diferentes. Estou sendo bem rápido assim, tá, Sileno? Para ver se a gente consegue... Não, beleza. Vai ter mais coisas, viu, Fernando? Mas, infelizmente, a gente não pode soltar agora. Adriano falou, amigos, quando falei... Eu sei, Adriano, beleza, para trazer Jadson. Beleza. Ana, tem que ter uma equipe, muitos profissionais. Lógico, o profissionalismo é uma das premissas, né, Sileno? Das condições que nós sentamos, nós temos... Veja só, gente, o nosso grupo, a gente discute, tem gente que pensa diferente um do outro, a gente chega no final, a gente faz um consenso para alinhar o projeto. Tem gente que acha que não tem que ter assim, o outro acha que o futebol do amador tem que estar junto com o profissional, o outro acha que tem que estar separado. A gente está construindo esse projeto do futebol, tem muita gente boa, né, Sileno? Muita gente boa trabalhando com isso, gente que conhece muito futebol, tá? Enfim... Sileno, a gente já está acabando aqui, faltam 3 minutos, eu acho, para acabar a nossa live aqui. Vamos fazer as considerações finais, né, e convidá-los para uma próxima, para a gente se aprofundar mais em outros assuntos. Tá.
Só finalizando rapidinho aqui, Elton, não foi o Elton, foi o Adriano. Foi Adriano. Esse negócio de ajudar salário é complicado, mas a gente ajuda. O Conselho tem ajudado bastante em cotas, tá certo? O que o Conselho pode fazer, a gente está fazendo bastante para ajudar a Executiva. Mas, infelizmente, a gente não consegue salvar todo mundo, não. A conta é muito alta, né, Sileno? Se cada um der muito, ainda é pouco. Se cada um der muito, ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Belém, o que está acontecendo com o nosso CT, que está muito desorganizado. Bom, a pergunta é para você responde e a gente finaliza. Não estou vendo aqui CT que está muito desorganizado. Elton, não estou sabendo, tá? Eu não gostaria muito de estar comentando a respeito da atual gestão, até que não é nossa finalidade, não é essa, de julgar, nem ficar trazendo observações sobre a atual gestão. Mas pode ter certeza que eu vou procurar saber disso e, se puder, de imediato já começar a ajudar, né? Fernando, sobre a jovem, eu respondo. Veja só, o esporte só tem uma torcida, que é a torcida do esporte. E nem eu, nem Sileno, nem nosso grupo vai admitir que ninguém atrapalhe o esporte. Tá certo? Então, o torcedor que tem que se comportar, pode ser um torcedor, pode ser uma torcida, quem for, para trazer confusão, bagunça e a gente ser prejudicado, fazer uma gestão maravilhosa e depois perder mando de campo por má comportamento, perder por causa disso, nós não aceitamos. Então, o Clube Esporte está aberto para todo rubro-negro que quiser fazer parte do esporte, desde que se comporte como verdadeiro rubro-negro. Pessoas que querem o bem do clube, né, Sileno? Exato. A própria torcida do esporte já tem uma opinião formada em relação à jovem, e eu acho que não cabe a gente discutir. Já está colocado, já tem Ministério Público envolvido, então a própria torcida tem seu pensamento, e é como você disse, qualquer torcedor que seja rubro-negro, queira ajudar o clube e se comportar como tal, sempre será bem-vindo à Ilha do Retiro. Para a gente estar perdendo o mando de campo aí, levando multa, a situação já não está boa, é outra história. Mas infelizmente... Oi? Não, Jorge Martins, Bandeirinha está mandando um abraço aí, mandando um abraço para ele lá. Bora, Bandeirinha, abraço. Cadê você, né? Estamos contando com você, junto conosco aqui, para... Você é um cara que tem uma cabeça boa, tem boas ideias aí também, vamos conversar. Bandeirinha seria um cara que também podia fazer parte do grupo depois, se ele tiver disposição. 20 segundos, Sileno. 20 segundos. 15 segundos. Então, pessoal, boa noite aí. Obrigado aí, Chico, George, Adriano, o pessoal que participou aqui, fazendo perguntas. Obrigado por tudo, Sileno. Valeu aí.